Olá, meus amigos do curso de Direito, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quero desejar a vocês uma ótima semana, desejar a cada um de vocês as melhores coisas da vida, desejar a vocês sucesso, desejar a vocês saúde, paz e alegria. O tema da nossa aula hoje, na continuidade dos nossos conteúdos do curso de Direito, Filosofia Jurídica 2, ele tem hoje, nós vamos assim olhar dentro da nossa programação, a questão da hermenêutica. O conceito de hermenêutica, o conceito de hermenêutica jurídica e principalmente a sua aplicação. Nós vimos nas duas aulas anteriores sobre a questão da filosofia da linguagem e as discussões que a filosofia coloca a respeito do uso da linguagem. E mais ainda, vimos também os conceitos utilizados sobre a necessidade de uma linguagem técnica e específica de uma ciência ou própria de uma ciência. Hoje nós vamos avançar um pouquinho sobre o conceito de hermenêutica. E a minha aula de hoje, o meu vídeo de hoje, ele tem como finalidade observarmos três momentos. Eu quero assim entrar com vocês em três momentos sobre o conceito de hermenêutica. O primeiro conceito é identificar etimologicamente o conceito, depois avançar um pouquinho no conceito e na aplicação do que é a hermenêutica jurídica e, por último, tentar identificar dentro dessa conceituação já alguns sistemas interpretativos e já colocar algumas aplicações e implicações. Essa é a primeira parte do nosso vídeo. Para a próxima aula, nós vamos ampliar o conceito de hermenêutica, principalmente identificando casos e estudos concretos, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos de hermenêutica, é claro que eu vou me reportar à aula anterior nossa, quando nós falávamos que o profissional do direito, ele tem como ferramenta a linguagem. Ele usa da linguagem, ele serve-se da linguagem para, tecnicamente, expressar a ciência jurídica, mas, ao mesmo tempo, nessa expressão jurídica do conhecimento técnico, é claro que ele vai fazer com o seu interlocutor, claro, o seu cliente, uma ponte onde possa haver essa expressão técnica, mas ao mesmo tempo essa assimilação por parte de quem é objeto do direito, para que ele compreenda, para que ele entenda. Vimos também na aula passada, e já vou, por isso que estou retomando, na aula passada, que você formular uma conceituação linguística é preciso, por parte de quem a elabora, que nós tenhamos clareza, além da linguagem técnica própria. É claro que cada conceito que nós utilizamos, cada palavra que nós utilizamos, ela tem um significado etimológico, ela tem um significado semântico, ela tem um significado sincrônico. Nós sabemos que as línguas, as linguagens, elas passam por processos evolutivos. A língua, ela é dinâmica, a linguagem, ela é dinâmica. E vimos que para o homem do direito, para o profissional do direito, quando ele, ao expressar nessa ferramenta linguística uma realidade, é claro que ele tem que ter clareza que os conceitos
para ele vão se tornar premissas, isto é, serão identificadas determinadas informações, e aqui entra o aspecto técnico, que na formulação do silogismo linguístico expresso na peça jurídica, ela se tornará proposições. Por isso a importância de clareza linguística. Muito bem. Mas o próprio direito pergunta: quando alguém, o juiz, quando alguém, o advogado, expressa um determinado significado, um determinado conceito jurídico, uma peça jurídica, o que está atrás dessa formulação? De que forma nós podemos compreender essa formulação? Onde esse profissional do direito fundamentou a sua colocação jurídica? E aqui entra o papel da hermenêutica. Na verdade, assim, em partes parece ser bastante simples. A hermenêutica é regras de interpretação. Não regras de interpretação meramente gramatical, mas regras de interpretação conceitual de determinadas premissas e proposições jurídicas. Como identificá-las, qual é a base de jurisprudência que ali está presente, qual é a orientação jurídica que ali está presente. E quando a gente fala de hermenêutica, e aqui nós vamos já para o nosso primeiro tema, a palavra hermenêutica, claro, ela é uma conceituação grega, tá? Ela vem da palavras, do termo, do conceito do deus Hermes, né? Deus Hermes, que era um personagem mítico que tinha a capacidade de compreender os oráculos, não só compreender e interpretar, mas ao mesmo tempo revelar. Mais ou menos assim, o deus Hermes tinha aquela finalidade de fazer aquela intermediação entre a mensagem dos deuses e de que forma essa mensagem pudesse chegar aos homens. O próprio deus Hermes é considerado o patrono da comunicação e mais ainda, esse deus Hermes, ele é aquele que é responsável de fazer com que o homem tenha uma compreensão realmente humana da mensagem dos deuses. Por isso, Hermes hermenêutica. Alguns autores ainda, ao estudar a etimologia da palavra hermenêutica, diz que ela tinha como finalidade, o próprio deus Hermes, ele trazia uma sentença, a sentença dos deuses, quase a dizer assim, a preocupação de Hermes era trazer com clareza aquilo que os deuses queriam comunicar. Por isso, quando nós pegamos a palavra hermenêutica, quando eu olho o verbo grego hermeneuem, o que significa a palavra hermenêutica no verbo? É declarar. Então, hermenêutica significa declarar, anunciar, interpretar, esclarecer, e a coisa mais curiosa que tem no verbo hermeneu em grego é traduzir. Então, o que é a palavra grega hermenêutica? É tradução. Isto é, qual é a ideia própria do hermeneuta, tá? Da hermenêutica, traduzir a compreensão que está presente ou que estão presente naquilo que se quer falar, naquilo que se quer evidenciar. Tem
tem outros assim, além desse significado de traduzir, tem ainda alguns estudos sobre a palavra hermenêutica que usa o conceito assim, como tornar compreensível, como levar à compreensão. Então, isso é hermenêutica, levar à compreensão. E esse levar à compreensão, esse tornar compreensível, nós encontramos na antiguidade, principalmente nos textos gregos, essa expressão, principalmente assim, nos textos poéticos, eles aparecem muitas vezes, quase a dizer assim, o que na poesia o poeta quer traduzir de uma realidade. Mas é curioso quando a gente fala dos termos hermenêuticos, eles estão muito presentes também nessa simbologia de interpretação religiosa. Isto quer dizer, de que forma é possível compreender a mensagem dos deuses. Se nós procurarmos ali nos textos de Ilíada, Odisseia, nós vamos encontrar assim ali que a hermenêutica ela se preocupa na interpretação dos sentidos das palavras, a interpretação do sentido dos signos, dos sinais e principalmente do valor simbólico dos sinais. O conceito de hermenêutica ele está bastante ligado também com a tradição judaico-cristã, principalmente quando você fala, é um conceito bastante usado, hermenêutica bíblica. Ou em outras palavras assim, ela foi utilizada principalmente no primeiro e segundo século da nossa era, de que forma entender, de que forma compreender os textos bíblicos. E isso tanto na tradição judaica como na tradição cristã. Inclusive, esta é uma disciplina que é usada em alguns... Ela é uma das disciplinas que contempla o curso de teologia. Então, se a gente perguntar assim, qual é a finalidade da hermenêutica? Para que serve a hermenêutica e para que serve a hermenêutica jurídica? Assim, bastante simples. Proporcionar, olhe bem, proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação de enunciados normativos. Repito, qual é a finalidade da hermenêutica? É proporcionar, isto é, oferecer recursos racionais, seguros, para a interpretação dos enunciados normativos. Isto é função da hermenêutica subsidiar quem interpreta um enunciado jurídico, fazer com que esta compreensão, esta interpretação, esta tradução seja feita de maneira segura e racional. Nós diríamos que é função do homem do direito, ao aplicar a hermenêutica jurídica, eu diria assim, incorporar o papel do deus Hermes, isto é, entender a mensagem, compreender a mensagem, traduzir a mensagem que está presente na legislação. Nós diríamos que a hermenêutica é o ponto culminante do conhecimento. Veja como é fantástico. É o ponto culminante do conhecimento que sugere como técnica individual
a interpretação de um texto, a compreensão desse texto, a aprofundação, eu diria, esse aprofundar nesse texto e saber qual é as origens, a raiz, a etimologia, a semântica, enfim, a compreensão do texto na sua integralidade e a tradução desse texto. Talvez nós poderíamos dizer assim que hermenêutica nada mais é do que a adequação da coisa, tá? Da coisa pensada com a coisa existente. Vou repetir. Hermenêutica é a adequação da verdadeira coisa pensada com a coisa existente. Então, quando o hermeneuta ele interpreta ou ele busca interpretar, ele vai à raiz para compreender se realmente aquilo que é pensado condiz, corresponde com a realidade. Historicamente, nós sabemos que a hermenêutica, ela, mesmo sendo uma ciência antiga, mesmo ela, ao longo dos tempos, ela ter assim tido o seu papel preponderante, nós sabemos que ela ganhou muita relevância, principalmente a partir do século XIX, quando nós falamos assim daquela virada hermenêutica do conhecimento, isto é, o conhecimento passou a ser dependente de interpretação e, consequentemente, da linguagem. Por isso, o papel do Círculo de Viena. Mas, principalmente dessa virada hermenêutica, essa virada do conhecimento, essa importância principalmente do Círculo de Viena de justificar o conhecimento através da linguagem, aparece um pensador que tem bastante a ver assim com as discussões hermenêuticas. E esse pensador é Schleiermacher. Ele é um pensador que, assim, ele coloca a necessidade de estabelecer com a hermenêutica, ou por meio da hermenêutica, uma teoria geral de compreensão. Bom, se ela tem a função de interpretar, de traduzir, Schleiermacher pergunta: de que forma isto vai acontecer? De que forma isso pode acontecer? Ou, se quisermos, que regras gerais devem ser aplicadas? Que, eu diria assim, que formas de interpretação da ciência podem ser usadas para a compreensão de uma realidade? E, claro, no direito. E Schleiermacher fala muito da questão das manifestações linguísticas, e aqui ele retoma a questão dos conceitos semânticos, etimológicos, enfim, para ele, tudo que é objeto de compreensão deve ser objeto de linguagem. Olha que fantástico! Para ele, tudo que é objeto de compreensão é objeto de linguagem. Isto é, se nós podemos compreender, nós podemos interpretar o que nós compreendemos. E aí ele coloca de uma forma assim bem bacana, como usar a hermenêutica? Como usar a hermenêutica como ferramenta para a compreensão de uma ciência. E ele coloca 4 elementos. Primeiro, a distinção entre compreensão gramatical, tá? Compreensão gramatical a partir do conhecimento da totalidade da língua no texto ou discurso. Ou, em outras palavras, ele quer dizer assim:
Quando nós interpretamos um texto, ou quando interpretamos um texto jurídico, qual é a compreensão gramatical que o hermeneuta precisa ter? A compreensão da língua, a compreensão da linguagem, aquilo que é próprio de uma língua. Depois, segundo elemento, a compreensão técnica ou psicológica. Isto é, a partir do conhecimento da totalidade da intenção e dos objetivos do autor. Isto quer dizer, quando alguém fala, o que ele está querendo dizer? O que está presente nesta fala? E veja, na hermenêutica, quando nós colocarmos isso na fala da compreensão de uma hermenêutica jurídica, o que está presente na lei? Mas, terceiro elemento, uma compreensão comparativa. Isto é, conhecimentos ou a multiplicidade de conhecimentos objetivos, gramaticais, históricos, deduzidos a partir do sentido do enunciado. Percebe? Então, para a compreensão de um determinado enunciado, quantas questões que eu preciso levar em conta sobre conhecimentos reais, gramaticais, históricos? E a partir de todos esses elementos, qual é o sentido do enunciado? E claro, um quarto elemento é aquilo que se chama a compreensão imediata. Isto é aquilo que o texto já traz de imediato, parece assim, quando o leitor lê, quando o legislador expressa, imediatamente parece que já vem às claras. Por isso, nós poderíamos dizer assim, o que é hermenêutica? O que é hermenêutica? Talvez em síntese. A hermenêutica nada mais é do que uma análise da compreensão a partir da natureza da linguagem e das condições basilares da relação entre o falante e o ouvinte. Isso quem está falando é Schleiermacher, tá? Vou repetir. Então, o que é hermenêutica? É uma análise, olha bem, uma análise da compreensão a partir da natureza da linguagem, tá? Aquilo que quem está falando expressa, aquilo que está presente numa legislação, o que está expresso, tá? A partir da natureza da linguagem e das condições basilares da relação entre o falante, isto é, quando eu expresso aquilo que está presente e a compreensão daquele que me ouve. Interessante isto, né? Aí nós poderíamos ir para o segundo momento da nossa aula. Então, o que é hermenêutica jurídica? Ela é, dentro da filosofia jurídica, ela tem este gancho com a teoria geral do direito, destinada, então a hermenêutica, ela é destinada ao estudo e ao desenvolvimento dos métodos e princípios de atividade de interpretação. Então, qual é a função da hermenêutica jurídica? Identificar métodos e técnicas para a compreensão de uma determinada legislação, de um determinado conceito, a sua origem. Por isso que a finalidade da hermenêutica, enquanto domínio teórico, veja bem, olha, é proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos. Então, quando eu falo de um determinado enunciado normativo, de que forma eu vou compreender racionalmente? De que forma eu vou compreender de forma segura para que
esse enunciado realmente tenha uma interpretação correta. Por isso, a hermenêutica jurídica, ela se preocupa com os enunciados normativos. Vocês vão se lembrar em aulas anteriores que nós vimos na primeira parte da nossa disciplina, Filosofia Jurídica 1, nós vimos ali as várias escolas hermenêuticas. Eu recomendo vocês talvez assistirem alguns dos vídeos anteriores para a gente retomar. Então veja, a hermenêutica jurídica, ela trabalha com os enunciados jurídicos, a compreensão e a fundamentação desses. Quando nós falamos dessa interpretação, né, dessas grandes interpretações dos enunciados jurídicos, nós talvez poderíamos partir de um primeiro elemento da hermenêutica jurídica, talvez um primeiro assim muito presente, que é o sistema dogmático exegético ou jurídico tradicional. Isto é, talvez para compreender a lei, considera-se somente a lei. Não se leva em considerações outros elementos. Tem-se a ideia de que esta é clara e exprime precisamente a vontade do legislador. Talvez esse seja um olhar, tá? Um sistema dogmático, jurídico tradicional. Então, essa hermenêutica, ela talvez tenha esse olhar. Isso a gente já viu, lembram? Recomendo voltar a alguns vídeos anteriores. Ainda nessa perspectiva, o intérprete não pode achar um significado senão aquilo que é expresso no texto legal, tornando-se assim alguém que tem que aceitar a norma tal como ela está expressa e, principalmente, utilizá-la de forma conforme o texto previsto. Depois, quando a gente fala dessa interpretação, a gente pode falar de uma interpretação gramatical, de uma interpretação lógica, de uma interpretação histórica, de uma interpretação sistemática. Interessante, né, gente? Para a gente compreender uma situação, é preciso muita fundamentação. Temos ainda um outro olhar quando nós falamos desses sistemas interpretativos, talvez aquilo que nós chamamos hoje da livre pesquisa no direito. Dependendo da corrente filosófica que nós seguimos, dependendo das correntes hermenêuticas que nós seguimos, principalmente esse modelo livre de pesquisa no direito, principalmente para fazer uma oposição ao próprio dogmatismo jurídico que esteve e ainda está tão presente nas nossas escolas de direito. E por último, o terceiro momento da nossa aula, como aplicar a hermenêutica jurídica? Como utilizar a hermenêutica jurídica na nossa realidade, no nosso cotidiano, como profissionais do direito? E aqui entra o papel da hermenêutica. Ao aplicar a lei, ao pensar uma lei, ao expressar uma lei, o intérprete dessa lei faz com que, de princípio puramente ético, a lei passe a integrar-se na realidade dos fatos históricos sociojurídicos. Ou, em outras palavras, a aplicação ou integração do direito consiste no enquadramento de um caso concreto a uma norma jurídica adequada. Por isso, estabelecida a norma jurídica e tendo incidido em meio à vida real, é preciso ter presente três momentos.
eu diria assim, três fases. Primeiro, concerne ao conhecimento da hermenêutica, isto é, o conhecimento do conjunto de regras que norteiam a arte de averiguar o direito contido nas leis e nas demais formas que o mesmo se reveste. Então, veja, o profissional do direito, ao interpretar a lei, ele precisa ter conhecimento hermenêutico. Segundo, a utilização dessas regras com referências ao conhecimento da norma que se tem à vista. Fase esta de mera interpretação do direito. E na fase final da integração dos resultados do trabalho interpretativo, no caso concreto, dar-lhe, e aqui entra o papel da hermenêutica, dar-lhe a melhor solução jurídica. Vou repetir. Então, o conhecimento da hermenêutica, primeiro momento, o conhecimento da norma e, no final, essa fase final de integração desses resultados, principalmente na compreensão do trabalho interpretativo, dar a melhor solução jurídica. E aí nós vamos ter que lembrar que quando nós levamos determinada situação a júri, essa é a função do magistrado. Compreender a nossa exposição, os nossos argumentos e a melhor solução jurídica que nós apresentamos para um determinado caso. E claro, o juiz deverá julgar o pedido com bases nos recursos que nós os enumerarmos. Fantástico, né, gente? Muito obrigado, um grande abraço.